E agora nós vamos falar do lado mais difícil, que é o lado do ofensor. O perdão quando você é o ofensor. Schopenhauer, ele escreveu sobre a metáfora do porco-espinho. Eu acredito que você conhece essa metáfora. O porco-espinho, eles têm que conviver junto por uma situação de sobrevivência. Então, mesmo que eles se espetem, mesmo que eles se firam uns aos outros, eles têm de estar juntos, para que se aqueçam no inverno cruel, no frio terrível. Então, a proximidade, ela sempre irá aumentar a possibilidade de ofensa. Quem está distante de você, dificilmente você irá ofender. Normalmente, nós ofendemos as pessoas mais próximas de nós. E o Leandro Carnal, comentando sobre essa metáfora que fala de um dilema, né, o dilema da solidão, muitas pessoas optaram por isso, por medo de serem ofendidas, nem tanto de ofender, mas o medo de serem ofendidas. E ele disse algo interessante: as redes sociais não oferecem o isolamento necessário para o crescimento, nem a intimidade densa e até conflituosa da relação humana. Olha aí, a relação humana é uma relação conflituosa. A relação humana, a intimidade, a proximidade, ela propicia condições, facilidades para nós nos tornarmos ofensores uns dos outros. Então, você um dia vai ter que optar, ou vai se isolar, ou você vai procurar se relacionar, mesmo correndo esse risco de ferir e de ser ferido. Todos nós somos ofensores e ofendidos, ninguém escapa dessa realidade, todos nós. E há momentos em que até o mais sincero cristão, ele vai entrar em rota de colisão com outros, né? Quando as ofensas não podem ser cobertas pelo amor, há vários textos bíblicos que recomendam isso, você cobrir certas ofensas pelo amor. Quando essas ofensas não podem ser cobertas pelo amor, elas precisam ser tratadas conforme o que foi delineado em Mateus capítulo 18. Você tem que ir até a pessoa que se sente ofendida por você, ou que você ofendeu, visando a reconciliação com essa pessoa. Mas, normalmente, o que você faz? Você não vai até essa pessoa, você difama ela. Você não confronta, você envolve terceiros, que nada tem a ver, não são parte da solução e nem do problema. Então, Mateus 18, ele apresenta os passos que você tem de dar para a reconciliação. E nós vamos tratar de um texto em que Jesus mostra isso, que quanto mais próximo, mais fácil de ofender. O texto está em Mateus, no capítulo 5, nós iremos ler apenas do verso 23 ao 26, que diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então você é o ofensor, ok? Aqui Jesus está falando do ofensor. Presta atenção nisso aqui. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, da prisão, enquanto não pagares o último centavo. Veja que o texto deixa claro que há um pretenso ofensor. Se você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti.
Se você se lembrar disso, você precisa ir até essa pessoa, não é? E quem é que esse ofensor ofende? Muito claro no texto. O irmão. A palavra grega aqui para irmão, ela tem vários significados. Adelphos começa com o irmão sanguíneo. Pode ser um irmão sanguíneo seu, um parente seu, que você entrou em desacordo, entrou em conflito. Mas pode ser também um compatriota. Olha que interessante, um concidadão seu. Pode ser um companheiro, pode ser um amigo com vínculo de afeição que você tenha ofendido. Pode ser um sócio seu na sua empresa. Adelphos serve para sócio. Você brigou com seu sócio. Pode ser um empregado seu ou um irmão em Cristo. Essa palavra irmãos, ela tem um campo semântico muito grande, pode ser todos esses tipos de pessoas que eu mencionei. O que que Jesus está dizendo? Se você feriu, ofendeu alguém desse nível, você precisa ir até essa pessoa sem demora. Qual é o contexto dessas palavras de Jesus? É o que nós chamamos o Sermão do Monte. Jesus sobe numa colina e começa a pregar. Mateus 5 até Mateus 7 é o Sermão do Monte. E nesse sermão, Jesus, ele não altera a lei de Deus. Jesus não veio para mudar a lei, mas ele veio para dar a interpretação correta da lei. Ele não muda, Jesus, o padrão de Deus, mas ele internaliza a lei de Deus, ele trata das questões do coração. Porque os fariseus, eles achavam que a justiça ou a santidade tinha a ver somente com realização de atos exteriores. E Jesus aqui, ele está mostrando que o cerne da justiça não tem a ver com atos exteriores, mas com atos interiores do coração. Então, o mesmo se aplica ao pecado. Os fariseus, eles tinham uma lista de ações exteriores que eles consideravam pecado, e Jesus mostra para eles que pecado tem a ver primeiramente com uma postura do coração. Quando você chega ao ato externo do pecado, é porque ele já foi gestado, fabricado, pensado, vivido e desejado no seu coração. Então, Jesus mostra, por exemplo, que homicídio não é simplesmente pegar uma arma e disparar numa pessoa. Homicídio é ter raiva de alguém. Mudou muito. Jesus mostra mais abaixo, a partir do verso 27, que adultério não é um ato exterior simplesmente. É um ato do coração. É a lascívia do coração, que para Deus já é um adultério. Então veja que Jesus está mostrando nesse Sermão do Monte que viver a graça é muito mais difícil do que viver a lei. A exigência da graça é bem maior do que os preceitos dos 10 mandamentos. Porque os preceitos dos 10 mandamentos, eles focavam a ação exterior. Você só era homicida se você matasse de fato uma pessoa. E Jesus está dizendo, não. Se você tiver raiva de alguém, você é um homicida. Então, o ensino de Jesus, irmãos, ele foca o interior, foca o coração. E aqui Jesus trata no texto que nós lemos justamente do homicídio. Ele deixa claro que ninguém é verdadeiramente inocente de assassinato, que todos nós somos homicidas. Ou você já não sentiu raiva de alguém? Ou você já não odiou alguém? Toda raiva, meus irmãos, é um assassinato incipiente. 1 João capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Está lá. Odiou, assassinou. Para Deus. Para o que Jesus nos está colocando em testilha. Então todos nós, todos os homens são
assassinos. Jesus está dizendo que mesmo que você não tenha tirado a vida de alguém, mesmo que você nunca agrediu alguém fisicamente, você é culpado de assassinato. E aí no verso 22, do texto que nós lemos, Jesus dá três exemplos de como a Bíblia define assassinato. Como é que a Bíblia define o homicídio? Jesus dá três exemplos. Vamos lá, verso 22, a parte A. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento. A palavra ira aqui, irar, é orgizo, é raiva. Sentiu raiva do seu irmão, é uma ninhada de raiva. Quando você faz do seu coração um ninho de raiva, é uma raiva latente, é uma raiva nutrida, uma raiva que não tem permissão para perdoar. Rancor, amargura latentes, que se recusam ao perdão. A raiva que nutre ressentimentos e que não quer reconciliação. Jesus está dizendo que essa raiva é uma forma de assassinato e você está sujeito a julgamento. Como lá na quebra do mandamento, não matarás. Quem matava, morreria. A vida no Antigo Testamento era paga com vida. Você matou, você morreu. Jesus está dizendo a mesma coisa aqui. Se você tem raiva por alguém, você é homicida. É culpado perante o tribunal de Deus. Esse é o primeiro exemplo. Se você sente raiva, você é um homicida. Agora, veja a parte B do versículo 22, ao segundo exemplo. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. A palavra insulto aqui é aramaica, é raka. Inclusive, algumas Bíblias nem tiveram a ousadia de traduzirem por insulto, porque é muito suave insulto. Eles só transliteraram, em algumas Bíblias você vai ler aí raka mesmo, porque não há, é um epíteto que não há um equivalente exato no nosso idioma para o que significa. Eu vou tentar aqui traduzir o que Jesus quis dizer com insulto, com raka aqui. É um abuso malicioso, escárnio, calúnia. Você chamar alguém de cabeça vazia, cabeça dura, fazer bullying, zombar da pessoa. Raka. Caluniar, difamar essa pessoa. Raka. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você fizer isso, você está sujeito ao tribunal. Raka é um desprezo no coração pela pessoa. Quando você despreza alguém. Então veja que Jesus vai definindo de forma bíblica o homicídio, mostrando o que é ter raiva e insultar, desprezar a pessoa, caluniar a pessoa. A parte C do versículo, o terceiro exemplo, versículo 22. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quem que não já chamou o outro de tolo? Seu tolo, seu idiota, seu babaca. Quem já não insultou alguém? A palavra tolo aqui é moros, e significa estúpido mesmo, idiota. Mas é mais. Tolo aqui era usado, moros, no primeiro século, era usado para dizer que uma pessoa não tinha Deus. Era condenar essa pessoa à perdição, ao inferno. Jesus está dizendo, quando você condena alguém ao inferno, é porque você já está no inferno. Isso é forte, irmãos. Está aqui, ó. A palavra é inferno mesmo. Estará sujeito ao inferno de fogo. Você vê alguém que cometeu um erro, você vê alguém que caiu e condena essa pessoa ao inferno, você já está no inferno.
Tem um texto da Bíblia que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. A palavra julgar aqui, porque nós podemos julgar. Nós julgamos sempre, tudo. Nós julgamos as circunstâncias, julgamos valores, o que é certo e o que é errado. A Bíblia não condena julgar as coisas. Ela condena você condenar. Ela proíbe você condenar. Na verdade, o texto é: não condenem para que vocês não sejam condenados. E moros aqui é condenar alguém. Essas 3 ilustrações, elas são apresentadas, irmãos, em graus crescentes de gravidade. Primeiro você fica com raiva, essa raiva vira raca, desprezo, e esse desprezo vira condenação. E aí você é um homicida. E é nesse contexto que vem o ensino de Jesus sobre o perdão. Mas se você se lembrar que tenha ofendido alguém com raiva, com desprezo e com condenação, vá até aquela pessoa sem demora e peça perdão. Então nós vamos ver algumas lições desse texto, né? Você que pecou contra o seu irmão. Esses 3 níveis de pecado: irando-se contra ele, desprezando no seu coração ou condenando-o à perdição. Se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vá até ele. Então vamos tirar algumas lições. A primeira: por que você tem que pedir perdão como ofensor? Porque enquanto você não fizer isso, haverá impossibilidade do culto. Impossibilidade do culto. Deixa perante o altar a tua oferta. Os pecados de raiva e de ódio afetam não só os nossos relacionamentos horizontais, mas também o nosso relacionamento vertical com Deus. Quando você nutre e faz do seu coração uma ninhada de raiva, de ira, você não está cultuando a Deus. É um teatro isso aqui. É impossível ofertar um culto a Deus enquanto você não resolver o conflito com os seus irmãos. Enquanto você não fala com alguém. E isso já é uma condenação, a condenação da distância, da indiferença, a condenação de você negar-se a essa pessoa. É impossível você oferecer culto a Deus, e se você tentar fazer, você está zombando de Deus. O texto é claro: deixa a oferta. Ele não quer a sua oferta. Ele não quer o seu louvor. Ele não quer o seu dízimo. Ele não quer a sua presença no seu santuário. Ele não quer. Os profetas falam isso. Quem pediu para vocês virem para o templo? O culto, irmão, sempre foi uma preocupação dos fariseus e dos escribas. E o culto estava no foco de tudo o que eles faziam. Tudo. Eles gastavam muito tempo nas sinagogas, no templo. Eles faziam sacrifícios, eles davam seus dízimos, eles exerciam atividades religiosas de todo tipo, mas eram meras cerimônias externas. Os fariseus, eles não deram atenção aos pecados que não podiam ser vistos. Eles se fixavam somente em pecados visíveis, tangíveis, factíveis, prováveis, comprováveis. Então, por mais que eles não dissessem que ódio e luxúria eram coisas boas, eles também não pensavam em ódio e luxúria como pecado. Mas agora Jesus está dizendo: quem tem raiva e ódio no coração são tão pecaminosos quanto um homicida e um adúltero. E Jesus diz, nesse Sermão do Monte, que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus e as dos escribas. Como? Resolvendo os conflitos com os nossos irmãos.
Como é que você não fala com seu parente e está aqui cantando? Pelo amor de Deus. Você quer enganar quem? Você briga com todo mundo e quer cantar para Deus? Você não está cantando para Deus. No máximo, você está cantando para você. E pode ser que você esteja cantando para Satanás. Porque reconciliação deve preceder adoração. Perdão deve preceder culto. Antes do culto, o perdão. Senão não vai ter vida no culto que você vai ofertar a Deus. E se não há vida no culto, não há culto na vida. Você sabe que não pode matar ninguém. Mas o que Jesus está lhe dizendo hoje é proibido ficar com raiva de qualquer pessoa. Por isso, irmãos, você quer? A gente está na graça, é? Aqui é graça. Seguir Jesus não é fácil. Requer que amemos muito e perdoemos profundamente, porque sem perdão é impossível o culto. Primeira lição do texto. Vamos para a segunda. A urgência da reconciliação. Por que você, como ofensor, tem que pedir perdão? Porque a reconciliação é urgente. Verso 24. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E olha o versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Duas frases que destacam a urgência da reconciliação. Primeiro, vai primeiro, né? Verso 24. E entrar em acordo sem demora. Isso aqui, Jesus está enfatizando. A palavra reconciliação é começar novo relacionamento com a pessoa. Zerar o cronômetro com a pessoa. Isso é reconciliação. Começar tudo de novo com ela. Então Jesus está dizendo, é urgente isso. Não entregue a sua oferta. Não faça o culto. Primeiro vá lá e se reconcilie. Se você sabe que ofendeu alguém, é necessário interromper o ato de adoração. É necessário. A fim de que você se reconcilie com quem você ofendeu, direta ou indiretamente, maldosa ou ingenuamente, porque às vezes a gente ofende e nem sabe que ofendeu. Reconciliar antes de prosseguir com o culto. Isso é impressionante, irmãos. É impressionante. É Deus insistindo conosco e dizendo que se eu não tiver boa relação com o meu próximo, eu não posso ter boa relação com ele. É uma ilusão. Deixa eu falar uma coisa para você chocante. Deus não aceita culto de rancorosos. Você está perdendo o seu tempo. Seu culto é inaceitável caso você não peça perdão a quem você ofendeu, caluniou e desprezou no seu coração. A urgência dessa reconciliação não é requerida só no Sermão do Monte. Paulo reverbera essa urgência. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, quando ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolve logo. Pede perdão logo, perdoa logo. Vive em paz, vive feliz. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos. Resolva o problema que você tem com seu irmão antes de você resolver a lacuna, a brecha que você tem com Deus. É urgente a reconciliação. Vamos para a terceira lição. Por que você tem que pedir perdão como ofensor? Por causa do perigo do juízo. Verso 25 ao 26, Jesus diz, entre em acordo, sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Agora, Jesus sai da ilustração do templo, você está lá no templo fazendo a sua oferta,
Você lembrou que ofendeu alguém, você deixa a oferta, vai lá, pede perdão, volta e termina o culto. Agora Jesus passa para o tribunal. Por quê? Porque o juiz ficava no templo, na sinagoga também. Então as pessoas iam lá para adorar, iam lá para resolver os seus problemas judiciais. E nessa ilustração do tribunal, Jesus está usando o direito romano, em que a pessoa ofendida ou prejudicada poderia levar o ofensor ao tribunal quando queria querelar com ele. Mas os dois poderiam, antes de chegar no tribunal, a caminho do tribunal, entrarem num acordo, num ajuste de conduta e resolverem a questão antes que o tribunal se envolvesse. Uma vez o tribunal envolvido, não tinha mais como. Teria que aguardar o veredito, a sentença do juiz. Então Jesus, irmãos, está utilizando essa ilustração para justamente mostrar isso, que também tem a ver com as nossas ofensas. Não esperar o tribunal maior, não esperar que o juiz celestial nos julgue. Vamos resolver antes. Vamos resolver a caminho, sem demora. Se tiver que haver reparação, que haja. O texto fala aí que você deve pagar o último centavo. Essa ilustração é uma imagem do pecado que cometemos contra outra pessoa, de ofensa. Para evitar que tenhamos uma pena maior do juiz divino. Nós não sabemos o que Jesus quis dizer com ser jogado na prisão ou ter que pagar essa dívida. O que nós sabemos é que é uma analogia do juízo de Deus. O juiz celestial virá em nossa direção com rigor, se não resolvermos os nossos conflitos uns com os outros. É um juízo iminente e perigoso. Eu quero terminar a mensagem contando o que aconteceu com a igreja na África. No domingo de manhã, o pastor fechou a igreja. E os irmãos começaram a chegar. E logo havia uma multidão em frente à igreja. E o pastor na porta, a porta do templo fechado, ecoava a sua voz de pregador dizendo: quem aqui de vocês precisa se reconciliar com alguém hoje? Como era uma aldeia, todos se conheciam, todos sabiam com que trabalhavam, o que faziam, não tinha como eles esconderem as suas intrigas, os seus conflitos, e o pastor então disse: hoje nós só iremos entrar no culto depois que vocês pedirem perdão uns aos outros. E aí eles ficaram no meio da multidão, um procurando o outro para pedir perdão. Depois de um tempo, meia hora mais ou menos depois, quando o pastor constatou que de fato eles haviam sido misericordiosos uns com os outros, o pastor mandou abrir as portas do templo e eles entraram para adorar a Deus. Foi uma igreja que levou a sério esse mandamento de Jesus. Vá sem demora e se reconcilia com o teu irmão. Aí volte e termine a sua oferta. Que Deus nos abençoe e nos ajude, não só a perdoar, mas também a pedir perdão. Vamos orar? Fiquemos de pé e oremos. Senhor, nós pedimos força e graça. Sabemos que sem a graça do Senhor, sem a capacitação do Teu Espírito, porque nós podemos tudo em Jesus, todas as coisas podemos em quem nos fortalece, sem o Senhor não podemos perdoar, menos ainda pedir perdão a quem ofendemos. Por isso nós pedimos que o Senhor faça eclodir no nosso coração, pecaminoso, autoenganador, cheio de justiça própria, que busca tenazmente seus direitos,
que esse coração doente, Senhor, petrificado, horroroso, seja conquistado por Tua graça, seja quebrantado por Teu amor, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores e ofendemos o Senhor de forma tão vergonhosa. O Senhor não nos recusou, nos abraçou e com cordas de amor nos amarrou. Que essa graça sublime e maravilhosa, ela enche os nossos corações, a ponto de pedirmos perdão, sendo ofensores, porque será impossível o culto. Impossível, Senhor. Porque se não pedirmos perdão ao Senhor, nós não iremos agir de forma urgente para reconciliar. Se não pedirmos perdão, nós estaremos sob o tribunal e o juízo do Senhor. Ajuda-nos nisso. Em nome de Jesus nós te pedimos. Se alguém aqui, ó Deus, precisa pedir perdão, que essa pessoa seja convencida não por mim, mas pela palavra do Senhor, pelo Teu Espírito, seja convencida de que ela não irá conseguir oferecer um culto ao Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça bendita do nosso Deus, o amor de Cristo, a paz, o consolo, a bênção, o perdão, a coragem, a ousadia do Espírito, que nos faz pedir perdão, seja contigo hoje e sempre, meu irmão, até que Jesus volte. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos? Quando o sermão é difícil, tem que falar amém também. Amém? Ah, tá. Não ouvi vocês cantando amém. Deus abençoe.